Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao verso 12. Leiamos, irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, a história de cada um de nós, a história do ser humano em geral, aquilo que em grande parte nos move a todos, é a busca pela felicidade, o desejo de sermos felizes. Sendo que um dos mitos, um dos grandes enganos do inimigo das nossas almas com relação a isso, a essa questão, reside na ideia absolutamente equivocada de que a felicidade verdadeira, genuína, possa ou pode ser alcançada através da aquisição de bens ou coisas materiais. De forma geral, as pessoas pensam que se pelo menos pudessem ficar ricas, ganhar muito dinheiro, seriam felizes. E certamente essa é a motivação que leva milhões de pessoas a jogar na loteria, com a expectativa de um dia para o outro, ganhar uma bolada, um prêmio grande, com a ideia equivocada de que, conseguindo mais dinheiro e podendo comprar, adquirir casas bonitas, confortáveis, carros, roupas finas, joias, viagens, finalmente poderão se realizar e poderão alcançar a felicidade. Ou pelo menos colocam a expectativa de serem felizes se puderem, de alguma maneira, avançar nas suas profissões, alcançar um diploma e outro, ou, quem sabe, fama, seja a aspiração de alguns com o propósito de alcançar a felicidade, ou poder, quantos se empenham desmedidamente para alcançar poder no ambiente em que é colocado, menor ou maior. Mas, na realidade, meus irmãos, esse se constitui num grande equívoco, num grande mito. A ideia de que a felicidade tão desejada e tão anelada, e não há absolutamente nada de errado em desejarmos ser felizes, por que desejarmos ser infelizes? Mas a ideia equivocada de que, de alguma maneira, a felicidade é alcançada aqui nessa vida, aqui nesse mundo, nas coisas materiais,
com a consecução dos nossos objetivos e planos ou com a aquisição de bens materiais e o suprimento, assim, dos nossos desejos materiais. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos apresenta conceitos bem distintos de felicidade do que esse que eu acabei de mencionar. Não apenas nessa passagem, mas em várias outras, no Antigo Testamento. O livro de Salmos começa, no primeiro capítulo, primeiro versículo, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um retrato bem distinto da bem-aventurança, da felicidade, daquela que eu estive sugerindo e mencionando agora há pouco. No domingo anterior, no domingo passado, nós estivemos considerando juntos os versículos 23 a 25, os últimos versos do capítulo anterior, o capítulo de número 4, passagem que o presbítero Célio leu há pouco. Ele leu desde o verso 12, do início do ministério público de Jesus na Galileia, a vocação dos seus discípulos, primeiros discípulos, e então estivemos aqui considerando no domingo passado esse breve sumário do ministério de Jesus na Galileia, onde lemos que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E há uma relação direta da passagem que estudamos domingo passado com essa que nós começaremos a estudar hoje. Lemos no versículo 23 do capítulo 4 que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A referência aqui é bem genérica, bem geral, é um resumo mesmo, um sumário do ministério público de Jesus na Galileia, que incluía especialmente o ensino, a pregação e várias curas que ele realizou. E a partir do capítulo 5, Mateus agora vai nos exemplificar o ensino de Jesus, a pregação de Jesus e as curas que Jesus realizou. Na passagem conhecida como Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, nós encontramos exatamente um exemplo, o melhor exemplo talvez, pelo menos o mais completo, do ensino e da pregação de Jesus, que Mateus mencionou de maneira resumida no versículo 23. E a partir do capítulo 8, se os irmãos observarem, então nós encontraremos uma relação de exemplos de curas que Jesus realizou. A cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, um pouco adiante a cura dos endemoninhados gadarenos, a cura de um paralítico de Cafarnaum e assim por diante. Isto é, depois de sumariar as atividades principais que faziam parte do ministério público de Jesus, o ensino e a pregação e as curas, Mateus então nos fornece dois exemplos. Primeiro, exemplo bem extenso da pregação e do ensino de Jesus no Sermão do Monte, e depois ele nos apresenta, nos narra várias curas que de fato Jesus realizou, ilustrando assim o sumário que ele nos forneceu aqui no capítulo 4, no versículo 23. Essa, portanto, é a ligação da nossa passagem com o texto que nós estudamos no domingo passado. Hoje, meus irmãos, vamos, por conseguinte, apenas iniciar o estudo dessa passagem tão preciosa que nós encontramos em toda a Bíblia, que é exatamente
o sermão conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que, como eu disse há pouco, inicia aqui no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7, começando com o estudo das bem-aventuranças, encontradas nos 12 primeiros versículos do capítulo 5, logo no início do Sermão da Montanha, no início do Sermão do Monte. De fato, meus irmãos, eu hoje pretendo simplesmente introduzir o Sermão do Monte e introduzir as bem-aventuranças. Não pretendo fazer mais do que fornecer algumas informações introdutórias que nos permitirão, com a graça de Deus, compreender melhor o Sermão do Monte e compreender melhor, mais especificamente, as bem-aventuranças. Eu espero nos 2 domingos seguintes, ou 3 domingos seguintes, estudar as bem-aventuranças em si. E aí, então, continuar com o estudo do Sermão do Monte. Os discípulos, o sal da terra, os discípulos, a luz do mundo, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir, e assim por diante. As várias sessões que compõem essa preciosa mensagem, esse precioso sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, portanto, eu hoje quero apenas introduzir os irmãos no Sermão do Monte, em geral, e, mais especificamente, introduzir os irmãos nas bem-aventuranças que nós encontramos aqui para, nos 2 domingos seguintes, ou 3, então, dedicarmos ao estudo específico dessas bem-aventuranças que nós encontramos aqui nesses versículos. Seria impossível estudar todas essas bem-aventuranças de uma vez, seria um estudo muito superficial, e também nos demoraríamos mais do que o desejável se fôssemos estudar uma bem-aventurança de cada vez, em cada mensagem. Então eu pretendo hoje introduzir o sermão, introduzir as bem-aventuranças e a partir do próximo domingo, durante 2 ou 3 domingos, estudar essas bem-aventuranças, agrupando algumas delas e podemos então considerar aqui com os irmãos. Eu hoje quero, portanto, apenas introduzir essas bem-aventuranças, começar a estudar especificamente essa passagem que, na verdade, trata ou nos apresenta o caráter dos cidadãos do reino. Ou poderíamos estudar também, começar a estudar essa passagem, sob o tema a genuína felicidade, porque o que nós temos descrito nessas bem-aventuranças é exatamente no que consiste a verdadeira, a genuína bem-aventurança, a verdadeira e genuína felicidade. Mas vamos começar, meus irmãos, considerando algumas informações gerais acerca do Sermão do Monte, que inicia aqui com essas bem-aventuranças e, como eu disse, se estende até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E com relação ao Sermão do Monte, observe em primeiro lugar as circunstâncias em que ele foi proferido. Lemos aqui logo no versículo 1 que o sermão foi pregado, os ensinos foram ministrados no monte. Daí o título geralmente conferido ao sermão, o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. A questão é que, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, a passagem correspondente no Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo 6, os irmãos podem observar, Lucas, podem abrir a Bíblia, no capítulo 6, a partir do versículo 17, nós lemos que, descendo eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda
a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram ouvi-los, e então, a partir dali, Jesus teria proferido o sermão do monte. Afinal, é o sermão da montanha ou o sermão da planície? É o sermão do monte ou o sermão da planura, conforme a nossa versão? Ou se tratam de sermões distintos? Eu vou já considerar essa questão, a relação geral do sermão em Mateus com Lucas no capítulo, o ensino de Jesus em Lucas no capítulo 6. Mas a realidade, meus irmãos, é que não há necessidade de imaginarmos que haja aqui qualquer tipo de contradição. Se os irmãos observarem aqui no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, um pouco antes, no versículo 12 do capítulo 6, nós lemos que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, a relação do nome dos apóstolos. E aí então, a partir do verso 17 é que lemos, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos dos seus discípulos e grande multidão do povo. Na realidade, o termo, a expressão aqui traduzido por uma planura, literalmente significa um lugar de nível, o que provavelmente indica que Jesus, portanto, conforme narra o evangelista Lucas, o Senhor Jesus subiu de fato ao monte, um daqueles montes bonitos, geralmente bem verdes, ali ao redor do Mar da Galileia, subiu à parte mais alta, passou a noite orando, e ali separou dentre os discípulos que estavam com ele 12 que seriam os seus apóstolos, e então ele teria descido ainda no monte, ainda numa montanha, numa região, numa parte mais plana da montanha, e ali então ele teria proferido a sua mensagem, teria proferido o seu sermão. Portanto, não é bem uma planície, é um planalto. Não é? É um plano no monte, aonde Jesus ali ministrou o seu ensino e a sua pregação conhecida como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ou como tem sido chamado esse monte por alguns comentaristas, o sermão, a montanha das bem-aventuranças, ou o Sinai do Novo Testamento, fazendo uma relação assim, como veremos daqui a pouco, com a entrega da lei no monte Sinai no Antigo Testamento. Com relação aos ouvintes, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que o ensino de Jesus nesse sermão foi endereçado particularmente, diretamente, primariamente, especialmente para os seus discípulos. Vejam o que diz aqui o capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Tendo as outras informações de Lucas, sabíamos que ele já estava lá no monte, orou e tudo, desceu, e então ali estiveram os seus discípulos junto deles, e ele então proferiu esses ensinamentos, especialmente não para incrédulos, ou não para aqueles que ainda não eram seus discípulos, mas especialmente para os seus discípulos, para a igreja. São instruções e lições e sermão endereçado, portanto, não para os incrédulos, mas para nós, como igreja, como crentes, nós que já somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, de uma forma especial, mas não unicamente. Por que não unicamente? Porque sabemos que havia ali multidões, e no final do sermão, observem no capítulo 7, nos últimos versos, verso 28, nós lemos que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não havia ali um cordão de isolamento que separasse os discípulos da multidão, e o ensino de Jesus, embora endereçado
primariamente para os seus discípulos, não se confinava a eles. E as multidões que estavam ali perto também puderam acompanhar o ensino de Jesus para os seus discípulos e, na realidade, se maravilharam com a autoridade, o conteúdo e a autoridade do ensino do Senhor Jesus Cristo. Uma outra questão levantada quando nós estudamos esse sermão, o Sermão do Monte, é se ele se trata de um único sermão proferido numa determinada ocasião, ou se, como alguns comentaristas sugerem, alguns estudiosos do Novo Testamento sugerem, aqui nós temos, na realidade, uma compilação de vários ensinos que Jesus transmitiu no decurso do seu ministério e que foram reunidos e compilados por Mateus e agrupados aqui nessa série de ensinos que não passa de uma compilação de ensinos, dos vários ensinos que o Senhor Jesus esteve proferindo. Meus irmãos, não parece que nós temos aqui uma compilação de ensino. O contexto todo parece deixar claro que nós temos aqui um sermão mesmo, uma mensagem mesmo, proferida num determinado momento, num determinado lugar, numa determinada circunstância. Os primeiros versos do sermão e os últimos versos parecem deixar claro isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, então ele começou a ensinar. E passou a ensiná-los, dizendo, e aí nós temos o conteúdo, e no final, no capítulo 7, no versículo 28, a passagem que eu acabei de ler, nós lemos que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Quer dizer, o início e o fim parecem deixar claro que aqui nós temos uma mensagem só, proferida nessa determinada ocasião, nessa parte mais plana, no monte, aonde Jesus, depois de haver orado lá, passado a noite orando, esteve ali reunido com seus discípulos, como havia numerosa multidão, provavelmente desde antes, e por isso ele teria subido na noite anterior, depois retornou e desceu mais um pouco, ficou ali com seus discípulos, as multidões, talvez um pouco mais embaixo, ou ali apenas um pouco mais distante, puderam ouvir e se maravilhar do ensino e da pregação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que temos aqui não é uma compilação de ensino de Jesus, é verdade que certamente vários desses ensinos foram proferidos em outras ocasiões também, nada impedia que vários desses ensinos já tivessem sido proferidos e ainda iriam ser repetidos pelo Senhor Jesus Cristo, mas aqui temos uma mensagem só, um ensino só, uma pregação só. Também, outra questão que, se queremos seriamente compreender um sermão como esse, uma passagem bíblica como essa, precisamos considerar exatamente a relação entre esses capítulos 5, 6 e 7, de Mateus, do Sermão do Monte, e a passagem correspondente em Lucas, começando do capítulo 6, do verso 17, que já lemos o iniciozinho ainda agora, e se estende até o final do capítulo 6. Ou seja, afinal de contas, essa seção de Lucas corresponde ao Sermão do Monte ou seriam ensinos proferidos em outras circunstâncias, num outro contexto? Tudo indica que nós temos aqui em Lucas a mesma mensagem. É verdade que de uma forma mais reduzida, o que é perfeitamente normal e perfeitamente natural. Os evangelistas, os autores dos evangelhos não foram simples papagaios, não simplesmente copiaram e repetiram as palavras, não, eles foram autores, eles selecionaram fatos, selecionaram os eventos, com determinados objetivos, com determinados propósitos. Nós já vimos que o propósito de Mateus, é escrever especialmente para judeus e demonstrar que, de fato, Jesus era o Messias prometido, que ele é o descendente de Davi, o rei aguardado, o rei de Israel, e Mateus inclui, dentre aquela mensagem de Jesus, uma seção maior, especialmente incluindo partes que diziam mais respeito ao povo judeu. Por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17,
onde Jesus relaciona o seu ensino com a lei, dizendo que ele não veio revogar a lei e os profetas, mas veio para cumprir. E então dá a sua interpretação, que é a interpretação ampla, adequada da lei, com relação ao homicídio, com relação ao adultério, com relação a juramento, com relação à vingança, com relação ao amor ao próximo, que Lucas omite, porque na realidade ele estava escrevendo mais para gentios, e portanto essas informações de relação dos ensinos de Jesus com a lei não seriam, na compreensão deles, tão relevantes para o seu propósito, o propósito do seu evangelho. Mas quando nós lemos esse capítulo 6, a partir do versículo 17 do Evangelho de Lucas, nós vemos que, de fato, certamente aqui nós temos a mesma mensagem, só que uma forma mais abreviada, de conformidade com o propósito de Lucas. Encontramos aqui de forma abreviada as bem-aventuranças, encontramos aqui de forma bem-aventurada a questão da vingança, do amor ao próximo, o juízo temerário que é proibido, as árvores e seus frutos, e os dois fundamentos que encerram o Sermão do Monte. Quer dizer, essa sessão aqui começa com as bem-aventuranças e encerra com os dois fundamentos, claramente indicando que, de fato, nós temos aqui a mesma mensagem, só que de uma forma um pouco mais abreviada. Portanto, podemos, no estudo de Mateus, recorrer a essa passagem e comparar, e aí termos mais informações que nos ajudem a compreender a passagem, o Sermão do Monte, a passagem que hoje nós estamos apenas introduzindo, apenas começando a considerar. Também outra questão que vale a pena refletirmos, quando começamos a estudar esse famoso Sermão da Montanha, muitos e muitos livros têm sido escritos apenas expondo essa mensagem, apenas expondo esse sermão. Talvez haja mais comentários sobre o Sermão do Monte do que sobre o Evangelho de Mateus. Tantos são os livros escritos sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, de forma justa, tal a importância e a relevância dos ensinos que nós encontramos aqui. Mas um outro assunto que tem sido considerado com relação a esse assunto, esse texto, é exatamente a relação entre o Sermão do Monte e a entrega da lei no Monte Sinai do Antigo Testamento. A gente pode perceber algumas semelhanças e especialmente alguns contrastes. Em ambos nós temos a lei de Deus sendo dada ao povo, à sua igreja. No Antigo Testamento, naquele formato que nós conhecemos. No Novo Testamento, nesse formato bem mais de princípio, mais espiritual, mais gracioso, como nós encontramos aqui no Sermão do Monte. Mas ambos os eventos, em ambos os acontecimentos, o que nós temos é uma comunicação ao povo de Deus acerca de qual deveria ser a conduta do seu povo. Seja naquele formato da lei, como nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 20, da entrega da lei no Sinai, seja aqui nesse Sermão do Monte. É verdade que lá, no Antigo Testamento, o Pai desce, Deus desce, e o ambiente é de trevas, é um ambiente deserto, trovões, relâmpagos, temor, tremor, as pessoas não podiam se aproximar do monte. Esse era um contexto em que a lei foi dada no Antigo Testamento. E aqui nós vemos um contraste também, meus irmãos. Aqui temos o Senhor Jesus subindo ao monte e de uma maneira muito dócil, ensinando a sua palavra. Aqui o povo podia se aproximar e Jesus então comunica a sua vontade, a sua lei e a sua própria interpretação da lei no Antigo Testamento, aplicando aquele ensino aos seus seguidores, aos seus discípulos, e as pessoas, de modo geral, podiam ouvir e se maravilhar do ensino do Senhor Jesus Cristo. Com relação à estrutura do Sermão do Monte, podemos identificar razoavelmente a organização, a estrutura desse ensino, a estrutura e a unidade dessa mensagem, a unidade desse sermão. Todo sermão deve ter um tema, deve versar sobre um assunto que está ali no texto. E o tema
do Sermão do Monte foi estabelecido por Jesus no sumário que nós estivemos considerando aqui no domingo passado, onde lemos que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Mateus é o evangelho do reino. E esse sermão é o sermão do reino, poderíamos chamar assim. E se os irmãos observarem, várias vezes nesse sermão do monte, nós encontramos referências ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Por exemplo, os irmãos podem acompanhar com a Bíblia aberta. Logo no início, no capítulo 5, no versículo 3, nós lemos: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Um pouco adiante, ainda nas bem-aventuranças, no versículo 10, nós lemos que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso 19, um pouco adiante, no finalzinho, nós lemos: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E logo no verso seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E se os irmãos continuarem lendo, verão que no capítulo 6, versículo 10, depois ainda no capítulo 6, do versículo 33, no capítulo 7, do versículo 21, encontramos referências ao reino. E esse é o tema do Sermão do Monte. Aqui nós temos o ensino acerca do caráter dos cidadãos do reino e da conduta do cidadão do reino dos céus. Podemos dizer que a mensagem está dividida em 3 partes. A primeira parte, no capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 16, Jesus fala sobre o caráter dos cidadãos do reino. As bem-aventuranças, que elucidam, lançam luz sobre o genuíno caráter dos cidadãos do reino, e os versos 13 a 16, onde lemos sobre os cidadãos do reino como sendo sal na terra e luz no mundo. A partir do verso 17 do capítulo 5 e até o capítulo 7, versículo 12, encontramos vários ensinos de Jesus, mas de um modo ou de outro, todos eles acerca da conduta dos cidadãos do reino. Portanto, primeiro o caráter dos cidadãos do reino, para depois sim, a conduta dos cidadãos do reino. E a partir do versículo 13 do capítulo 7, na parte final da mensagem, nós encontramos Jesus aplicando os seus ensinos. Através das 2 estradas, das 2 portas, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por eles. Depois os falsos profetas, passagem que depois estaremos considerando, apenas estou mencionando. E finalmente essa passagem tão preciosa, no final do Sermão do Monte, os 2 fundamentos, os 2 alicerces, alertando acerca de como as pessoas ouviam as palavras de Jesus, se elas praticavam, estabelecendo assim o alicerce das suas vidas em rocha sólida, ou eram apenas ouvintes negligentes, edificando uma casa sobre a areia. E finalmente, os 2 últimos versos, que já tivemos a oportunidade de ler, os versos 28 e 29, não temos mais o sermão, mas um comentário de Mateus acerca da reação dos ouvintes diante do ensino de Jesus nesse Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ou, se quisermos nomear com base no conteúdo, nesse Sermão do Reino. Então, essa é a estrutura
do sermão. E eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para o fato de que Jesus começa com o caráter dos cidadãos do reino, para só então passar para a conduta dos cidadãos do reino. Isto é, ele fala primeiro sobre o que o cidadão do reino é, para então falar sobre o que o cidadão do reino deve fazer, ou como ele deve se comportar e se conduzir. E essa é a ordem bíblica, nunca o contrário. Nunca as pessoas são mudadas e alteradas, aprendendo primeiro a reformar a sua conduta, para depois então reformar o seu ser. Esse é o reverso do ensino bíblico. É a essência do evangelho, do ensino bíblico, que se nós queremos alterar a conduta das pessoas, essa conduta será alterada apenas se nós alterarmos a pessoa. E o evangelho tem como propósito exatamente mudar a pessoa, a essência do nosso ser, alterar o nosso caráter, a fim de que, com o caráter alterado, aí sim a nossa conduta é transformada, a nossa conduta é mudada. Essas informações, meus irmãos, sobre o Sermão do Monte em geral. Mas eu ainda quero considerar aqui com os irmãos algumas informações gerais com relação às bem-aventuranças, essa seção inicial do Sermão do Monte, de uma forma particular, de uma forma especial. Por favor, observem, com relação a essa passagem que estamos apenas começando a considerar hoje, que apesar de termos, vamos dizer assim, 9 bem-aventuranças, os irmãos forem contar aí, temos 9 versículos aqui, começando com essa expressão bem-aventurados, 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 até o final, bem-aventurados no verso 11. Apesar de termos 9, vamos dizer, bem-aventuranças, na verdade, temos 8, vamos dizer, elementos, ou qualidades, ou componentes, ou ingredientes da genuína felicidade. Porque os dois últimos se referem ao mesmo conteúdo, é apenas uma explicação. A 9ª bem-aventurança é uma explicação da 8ª. No verso 10 nós lemos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus então, alterando um pouco a estrutura, diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, apesar de termos 9 bem-aventuranças, na verdade nós temos 8 ingredientes distintos aqui, mas intimamente relacionados, que constituem esses componentes, ou esses ingredientes, ou esses elementos que caracterizam, que marcam o caráter dos cidadãos do reino e, portanto, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, a genuína felicidade. A palavra, sem dúvida, mais importante aqui é a palavra bem-aventurados. Ela se repete, como mencionei há pouco, 9 vezes. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o termo aqui traduzido por bem-aventurados, a palavra grega makarios, no plural makarioi, aqui utilizado, que no Oriente é até utilizada como nome de homens, né, nome de pessoas. Há vários makarios, certamente lá na igreja grega ortodoxa, naquela região. Significa, na verdade, feliz. Por isso é que eu estou começando a estudar essa passagem sobre o tema genuína felicidade, introduzir a mensagem tratando desse assunto. Porque o significado da palavra bem-aventurados é feliz. De fato,
várias vezes em que o termo grego makarios é encontrado na Bíblia, é traduzido por feliz. Se fosse ler esses termos, as passagens só iria cansar os irmãos, não iria acrescentar muita coisa, eu iria utilizar o meu tempo que eu preciso usar aqui. Mas, em outros lugares, o termo não é traduzido por feliz, mas por bem-aventurados, como acontece aqui e, como li há pouco, também na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, no primeiro versículo do livro de Salmos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em várias versões inglesas também, evita-se traduzir o termo makarios, no singular, ou makario no plural, por feliz, happy, alguma coisa assim, e utiliza-se a palavra blessed, como que abençoado. E os tradutores fazem isso de forma deliberada, exatamente porque a nossa palavra feliz está desgastada. De um modo geral, quando nós falamos acerca de felicidade ou ser feliz, a palavra é utilizada no sentido superficial para designar uma sensação ou um sentimento agradável decorrente de boas circunstâncias ou de circunstâncias favoráveis. Tudo vai bem, então nós estamos felizes. Mas o termo significa muito mais do que esse sentido, simplesmente nesse sentido superficial, de simplesmente um bom sentimento de alegria, de felicidade, de bem-estar, porque nós recebemos notícia boa, porque nós estamos fazendo um passeio, ou porque nós ganhamos na loteria. Nós não vamos ganhar porque a gente não joga na loteria, né? Nunca. Nem esses prêmios que às vezes dão por uma compra que a gente faz, ou sei lá o que, na conta da gente, não sei de onde, eu não tenho a menor esperança de nunca ganhar nada dessas coisas aí. É até bom que não mesmo, para a gente não colocar expectativa nesse tipo de coisas. Mas, de um modo geral, felicidade, o termo feliz, a palavra feliz, está tão desgastada e associada a esses sentimentos superficiais relacionados ou decorrentes de boas circunstâncias, ou circunstâncias favoráveis, que não expressam, de fato, o significado original da palavra nesses contextos como esse aqui. O sentido de makarios, aqui traduzido por bem-aventurados, é, na realidade, mais profundo. Ele se refere a um estado de, vejam só, não bem um sentimento, mas um estado de profundo contentamento, na realidade, independente de circunstâncias. Independente de circunstâncias. Decorre, na maioria das vezes, da convicção de que agradamos a Deus com a nossa conduta. Como, por exemplo, lá no livro de Salmos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é mero sentimento, feliz o homem, mas não é só essa felicidade superficial, mas é a descrição de um estado mesmo, talvez a melhor palavra seja essa mesmo, de bem-aventurança. Bem-aventurança. De viver uma vida de forma que agrada ao Senhor e que, portanto, resultará em consequências espiritualmente positivas para nós. Lá no livro de Salmos, por exemplo, nós lemos acerca dos bem-aventurados que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite, que eles são como árvores plantadas junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pois o Senhor conhece
o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É a descrição de um homem que, no seu viver, se encontra num estado de bem-aventurança, porque agrada a Deus. E aqui também, no Sermão do Monte, o que nós temos é essa descrição de um estado de profundo contentamento, profunda satisfação, porque, independentemente das circunstâncias, o cidadão do reino, vivendo em consonância com a vontade revelada de Deus, apesar das circunstâncias, sabe que agrada a Deus e que colherá recompensas duradouras, não efêmeras, não passageiras, como a felicidade material e terrena, na realidade, oferece, mas bem-aventurança e felicidade presente, genuína, apesar das circunstâncias, muitas vezes adversas, e eterna, quando estivermos para sempre com o Senhor. É bem provável, meus irmãos, que a maioria das pessoas, quando lê essas bem-aventuranças, tome um certo susto. Espera aí, que descrição é essa da genuína felicidade? Os elementos, os componentes, os ingredientes da genuína felicidade aqui apresentados parecem estranhos. A pobreza é um componente da genuína felicidade? Espera aí, felizes é quem é rico. Pobre, feliz? O pranto, o choro, bem-aventurados, felizes os que choram. Eu estou muito feliz, chorando, pranteando de felicidade. Fome e sede, felicidade relacionada a fome e sede, felicidade relacionada à perseguição, à injúria, à mentira contra nós. Somos felizes quando somos pobres, somos felizes, algumas versões, como a minha versão nova aqui, traduz a primeira bem-aventurança como humildes, as mais antigas como pobres. O termo grego ptorroi significa pobre mesmo. Aqui, essa expressão humilde dá mais o sentido, mas ali literalmente seria mais pobre. Mas, espera aí, felizes são os pobres, os que passam fome, os que têm fome e sede, os que choram e são perseguidos? Essa é uma descrição adequada, correta de felicidade? E sugerimos que, na realidade, nessas coisas consiste a genuína, a verdadeira felicidade? À primeira vista pode parecer incompreensível, mas se nós nos detivermos um pouquinho mais, nós vamos ver que há alguns qualificativos aqui e que nos fazem ler essa passagem de uma maneira diferente. Porque a passagem nos diz que felizes ou bem-aventurados aqui se referem aos pobres de espírito, se refere aos que têm fome e sede de justiça. A referência é aos perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa de Cristo, o que nos faz pensar. E pensar especialmente sobre como nós devemos interpretar essas bem-aventuranças. Como nós devemos compreender e entender essas bem-aventuranças? Essa é a questão mais fundamental e mais importante. Alguém já estudou as pessoas que têm estudado as bem-aventuranças e identificou pelo menos 37 interpretações diferentes. Provavelmente há mais do que isso. Dificilmente essa pessoa foi exaustiva
no estudo dele. E, sem dúvida, meus irmãos, é comum nós vermos pessoas que interpretam essas bem-aventuranças num sentido que não é o sentido bíblico. É uma interpretação que nós poderíamos chamar de política ou social das bem-aventuranças. Na compreensão dessas pessoas, pobreza em si é virtuosa. Pacificadores aqui quase que são descritos como aquele representante da ONU ou de algo que vão de país tentando pacificar a guerra lá em alguns países, alguma coisa assim. Fome e sede está relacionado apenas à fome e sede material. Quando na realidade, claramente, essas bem-aventuranças, elas não se referem a qualidades humanas, mas se referem a qualidades espirituais. Elas não se referem a virtudes naturais, podemos chamar assim, mas na realidade elas se referem à obra do Espírito Santo. Aqui nós temos uma descrição do caráter do cidadão do reino. O caráter de pessoas que foram objeto do lavar regenerador do Espírito Santo, que foram convencidas da sua iniquidade, do seu pecado e se refugiaram em Cristo como seu Salvador. Algumas expressões aqui deixam perfeitamente claro que essa precisa ser a interpretação correta dessa passagem. Humildade de espírito, nós ainda estudaremos essas bem-aventuranças, mas apenas para, de forma geral, considerarmos como devemos interpretá-las. Humilde de espírito aqui se refere, de fato, à convicção de pecaminosidade. É humilde de espírito, é pobre de espírito. É referência àqueles que, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, conseguem perceber a sua pecaminosidade e serem convencidos da sua iniquidade e do seu pecado. Passam a se ver, de fato, como indigentes espirituais, necessitados espirituais. Os que choram, na realidade, é uma referência ao arrependimento. Aqueles que veem seu pecado e se arrependem do seu pecado. Os mansos, de fato, é uma referência ao quebrantamento, à mansa submissão do crente ao senhorio de Cristo. E assim por diante. Porque as expressões todas indicam isso. Verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. E a consequência está relacionada ao reino dos céus. Quem de nós iria sugerir que a pobreza em si garante a entrada no reino de Deus? No verso 6, nós lemos sobre fome e sede de justiça, que na Bíblia, de modo geral, é utilizada ou a justiça que Cristo nos imputa, ou a retidão moral, consequência, resultado do novo nascimento da regeneração. E o resultado no verso 8, dos limpos de coração, é que verão a Deus. No versículo 9, acerca dos pacificadores, serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, nós lemos acerca do reino dos céus. E a perseguição é por causa da justiça. No versículo 11, é a bem-aventurança da perseguição por causa de Cristo, por minha causa. Toda a passagem claramente aponta não para qualidades naturais ou materiais, podemos dizer assim, mas para qualidades, na realidade, espirituais. E assim estaremos interpretando e considerando essa passagem tão preciosa que nós encontramos aqui. Finalmente, irmãos,
Há uma observação ainda com relação a essa introdução ao Sermão do Monte, e particularmente agora as bem-aventuranças, uma palavra sobre a questão se essas bem-aventuranças devem ser entendidas como qualidades avulsas, encontradas em pessoas diferentes. Um é o bem-aventurado porque é humilde de espírito, outro são aqueles que choram, outro ainda os mansos, outros os que têm fome e sede de justiça, outros misericordiosos, como se cada bem-aventurança dessa se referisse a uma outra pessoa distinta, ou se, como de fato é o caso, elas estão interligadas, dependentes uma da outra, e se referem na realidade à mesma pessoa, isto é, ao caráter do cidadão do reino. E, de fato, esse é o que ocorre aqui. Aqui não temos a descrição de características de várias pessoas diferentes. Aqui nós temos a descrição de várias características interligadas, a segunda dependendo da primeira, a terceira da segunda, a quarta da segunda, e assim por diante, até a oitava, completando assim um perfil do cidadão do reino, do caráter do cidadão do reino, que estará então qualificado para ser sal na terra e luz no mundo, como as passagens que seguem a partir do versículo 13 até o verso 16. É o crente genuíno, o cidadão do reino, em quem necessariamente essas qualidades todas se encontram, porque estão entrelaçadas e dependem uma da outra, que o qualifica para ser sal na terra e luz no mundo. Podemos ver, meus irmãos, essa relação, essa ligação, essa dependência. Por favor, observem, são os que são convencidos do pecado e da culpa, ou seja, os humildes de espírito, que se entristecem profundamente e choram o choro do arrependimento. E são esses que mansamente, então, se submetem a Cristo, como mansos, como humildes. Não poderia ser diferente. Quem vê a sua pecaminosidade e chora por ela, não pode mais ser soberbo e arrogante, mas se humilha debaixo do senhorio de Cristo. E são esses, por sua vez, que têm apetite pela retidão diante de Deus, por serem retos e justos diante de Deus. São esses, por sua vez, que tornam-se sensíveis ao estado da miséria humana, visto que eles próprios foram objetos da misericórdia e da graça de Deus. Como diz João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E são estes, portanto, que têm como motivação a glória de Deus, com um coração incontaminado, um coração puro, um coração não dividido, como estaremos considerando posteriormente, e são esses que, então, tornam-se instrumentos para a reconciliação de outros, são pacificadores, como nós, com a graça de Deus, também estaremos considerando. E são essas pessoas que apresentam essas qualidades, que se consideram bem-aventuradas, felizes, e podem até se alegrar e se regozijarem quando são perseguidas por amor a Cristo, por causa da justiça, conscientes de que, assim acontecendo conosco, com eles, estamos andando nas pisadas dos profetas, que também foram perseguidos por amor à justiça. Temos, portanto, meus irmãos, aqui não aspectos avulsos relacionados a várias pessoas, mas temos aqui uma cadeia de ingredientes ou de qualidade ou de elementos que dependem um do outro, uma da outra qualidade, e que formam, na realidade, o perfil e o caráter do cidadão do reino, que podem ser descritos como aqueles que são genuinamente bem-aventurados, verdadeiramente felizes. O tempo anda ligeiro, eu quero apenas extrair daqui algumas lições um pouco mais práticas para a nossa vida. Essa passagem está cheia de lições, mas apenas lições gerais. Primeiro, como estivemos considerando hoje apenas essas instruções, essas lições gerais. Primeiro, uma introdução ao Sermão do Monte e depois uma introdução às bem-aventuranças. Uma primeira lição que penso encontramos aqui é uma lição hermenêutica, uma lição de interpretação bíblica.
Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, para não ler a Bíblia com olhos do mundo, ou com olhos políticos, com olhos sociológicos, olhos psicológicos. E então ler a Bíblia por perspectivas que, na verdade, não são perspectivas bíblicas, tensionadas pelo Espírito Santo de Deus. Com relação a essa passagem, muitos leem de forma distorcida, de forma sociológica, de forma política, de forma psicológica, de forma do mundo, com olhos do mundo, e não com olhos bíblicos, com olhos de Deus, conforme indicação do próprio contexto, do próprio texto que eu já estive aqui ressaltando, e com a graça de Deus estaremos estudando um pouco melhor nos próximos 2 ou 3 domingos. Temos aqui também uma lição metodológica, uma lição com relação à maneira, ao método como o Cristo mudou o mundo, e está mudando o mundo, e vai finalmente e cabalmente mudar esse mundo, literalmente transformar esse mundo, novos céus e nova terra. Jesus não transformou o mundo através de filosofias do mundo, nem de ativismo político, nem de ensino sociológico, nem de terapia psicológica. Jesus não mudou o mundo assim. Ele fez isso através do ensino e da pregação do Evangelho. Ele percorreu a região toda ensinando e pregando, escolheu ministros para que pregassem o Evangelho, e essa é a maneira através da qual as pessoas são, a única maneira através da qual as pessoas podem ser mudadas de dentro para fora. Primeiro o caráter, depois a conduta. Primeiro o ser, depois o fazer. Tendo a natureza mudada, a natureza convertida, regenerada, transformada, sendo feita nova criatura, aí sim, aí não é legalismo, aí é evangelho, como estivemos considerando ainda ontem à noite, numa das mensagens do Dr. Lloyd Jones. Aí é evangelho, porque não é simplesmente um bombardeamento da vontade, mas aqueles que são internamente transformados e mudados, esses passam a ter uma conduta condigna ao reino a que pertencem. O que muda o mundo não são filosofias, não é a política, não é a sociologia, não é nada disso. Porque o mundo não precisa, as pessoas não precisam apenas ser ensinadas, ser reformadas, as pessoas precisam ser regeneradas, elas precisam nascer de novo, elas precisam ter o caráter do reino para poder ter a conduta do reino. E exigir que pessoas que não têm o caráter, que não nasceram de novo, tenham a conduta do reino, não é legalismo. Não poderão conseguir, não poderão fazer. Se não tiverem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração e se submeterem a Cristo e a sua palavra, para que o Espírito Santo aplique a sua palavra à nossa vida, não poderão fazer. E se fizerem alguma coisa semelhante, a motivação não será santa e as suas obras não passarão de trapos de imundícia diante de Deus. Temos aqui também uma lição teológica que eu já estive adiantando, mais especificamente uma lição antropológica, ou seja, a obra de Cristo que transforma o mundo inclui o caráter e a conduta, mas nessa ordem como eu estive ressaltando. Primeiro a conversão, primeiro a regeneração, primeiro o novo nascimento, para que então, tendo nascido de novo, tendo sido feito nova criatura, então possa aprender a conduta do reino e com a obra do Espírito Santo santificadora no nosso coração, produzindo em nós o querer e o realizar, podemos então crescer no conhecimento de Deus, na graça de Deus, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser e fazer, regeneração e ação. Nessa ordem, necessariamente. O reverso disso é legalismo. O reverso disso não é cristianismo de forma alguma. E não é à toa que o Sermão do Monte começa exatamente com o caráter do crente, do cidadão do reino, para depois então enfatizar mais a conduta do cidadão do reino. Finalmente, irmãos, temos aqui, talvez mais importante, uma lição prática acerca da genuína felicidade, como já ressaltei. A genuína felicidade jamais será encontrada em satisfações ou em sentimentos superficiais quando as coisas estão correndo bem para a nossa vida. Isso não é felicidade verdadeira. Esse tipo de felicidade, entre aspas, não dura
ela é tão passageira, ela é tão efêmera, não constrói absolutamente nada. A genuína bem-aventurança, a verdadeira felicidade, ela assim, não se encontra na satisfação da carne, mas da alma. Ela não se concretiza ou se realiza externamente, ou apenas emocionalmente, ou apenas materialmente. Ela se realiza e se concretiza no âmbito espiritual. Esse sermão todo nos ensina isso, em particular, as bem-aventuranças nos ensinam isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. A bem-aventurança é de natureza espiritual, como de natureza espiritual é a bem-aventurança daquele bem-aventurado no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é bem-aventurado aquele que consegue muito, não é bem-aventurado aquele que tem muito poder, não é bem-aventurado aqui aquele que encontra fama, alcança fama, não é bem-aventurado aqui aquele que tem muito que passear ou muito dinheiro para comprar as coisas, não. Bem-aventurados aqui são aqueles que meditam dia e noite na palavra de Deus, se submetem à vontade revelada do Senhor e procuram andar não no caminho dos ímpios, não no caminho dos pecadores, mas no caminho dos justos, no caminho da justiça. Quero concluir, meus irmãos, apenas com uma referência à conhecidíssima oração de Agostinho, quando ele disse: tu nos criastes para ti. Essa é a lição, talvez, dessas bem-aventuranças. Tu nos criastes para ti. E nosso coração não tem descanso, enquanto ele não descansa em ti. Nós fomos criados para Deus, com essa capacidade de nos relacionar com o nosso Criador. Nós fomos criados para colocar o nosso coração nas coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós fomos criados para viver de acordo com a vontade revelada de Deus, como cidadãos do reino. E o nosso coração jamais terá descanso. E nós jamais alcançaríamos felicidade, se o nosso coração e a nossa felicidade não forem colocadas no Senhor, que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração e aí estará a tua felicidade. Ou essa felicidade superficial, que passa com as circunstâncias, ou a felicidade eterna, que não depende de circunstâncias. Lembro apenas que os não convertidos devem ler esse sermão, o Sermão do Monte, na realidade, a fim de reconhecerem a sua total incapacidade para cumprir esses preceitos aqui estabelecidos e então procurarem refúgio em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a maneira correta como o incrédulo deve ler e ouvir as pregações sobre o Sermão do Monte, não com o propósito de praticá-las, mas com o objetivo de reconhecer a sua incapacidade de fazer isso, e então encontrar refúgio em Cristo para ser convertido, transformado, e depois sim, poder realizar a vontade de Deus. E os crentes, para concluir, meus irmãos, devem ler esse sermão com profunda gratidão a Deus, procurando obedecer a sua vontade, como expressão dessa gratidão, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo na nossa vida, para então podermos viver genuinamente como cidadãos do reino, alcançar a genuína felicidade e então honrar e glorificar a Deus com a nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.